7 é da nossa amiga Michele de Jundiaí. Michele, um grande abraço para você, minha querida. A pergunta dela é: quando Davi disse, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, do que exatamente Davi se referia? Olha, não tem como a gente negar que Davi se referia ao templo propriamente dito de Jerusalém. Não tem como. Porque se nós fizermos uma análise na teologia do Antigo Testamento, a teologia da adoração, por exemplo, a adoração no Antigo Testamento, ela estava, depois do momento histórico que o templo foi edificado, essa adoração ficou muito limitada ao templo, ou, como que eu posso dizer melhor, ou especificamente dita pelo próprio Deus que deveria acontecer no templo. Professor, mas é o seguinte, desculpa cortar, é só para nós não perder a pergunta. Essa pergunta ela vai entrar muito já foi meio que explicada na segunda pergunta, né? Na primeira pergunta, não sei. Mas a questão por exemplo, Davi disse, o templo não foi construído a partir de Salomão? A referência aqui, será que não era sobre o tabernáculo? Desculpa interromper, Michel. Quando Davi disse isso, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, para quem conhece a história cronológica, não havia templo. Exato. Em Jerusalém. Essa é a questão aqui que a gente está... que a Michele estava perguntando. É ao templo ou ao que ele se refere, afinal de contas? Porque muitos pegam essa passagem para falar, vamos para a igreja, nos moldes de hoje, e diz, porque Davi disse que se alegraria quando fizessem um convite, vamos à casa do Senhor. Mas Davi aqui nessa questão, estava falando do que, afinal? Poderia ser do tabernáculo, não sei. É justamente isso, é o tabernáculo. Aí que entra justamente o quê? A casa do Senhor, o lugar da habitação, né? A gente usa muita expressão tabernáculo, e a expressão tabernáculo é uma expressão latina, né? E ela não existe nos originais, e o lugar seria o lugar da habitação. Ou lugar da visitação. Seria o tabernáculo. E tenda da revelação também? Também. Seria a mesma coisa. São nomes diferentes que se dá para o mesmo local. O conceito que a gente tem hoje de templo, ele deveria ser revisto para aqueles que estudam as escrituras ou teologia, deveria estudar um pouco melhor isso. O conceito de templo, nas escrituras, ele nasce com o tabernáculo especificamente, com Moisés. Mas nós temos adoração antes do tabernáculo. Nós temos um Adão que adora, nós temos o filho de Adão, Abel, que adora, nós temos Sete que adora, nós temos Abraão que adora. Então, isso como se diz, é um processo que vai acontecendo, entende? Mas nesse caso, historicamente falando, Davi está falando do tabernáculo. Não havia um outro lugar onde Davi poderia ir especificamente, né? Nós temos outra citação também, que é a citação de Asaf, lá no Salmo 73, eu não sei se Asaf chegou a pegar o templo, a questão histórica de data, eu não estou muito bem lembrado da cronologia agora, se Asaf pegou essa questão do templo, provavelmente sim, mas Asaf vai dizer que ele teve problema com a sua espiritualidade, uma crise existencial na sua fé, e ele disse, até que eu entrei no tabernáculo do Senhor, no templo do Senhor, entende? A gente entende que seria o quê? O lugar onde se dava essa revelação, onde tinha... Sim, mas não havia templo de pedra. Alvenaria, não, ainda não. Pois esse templo foi construído. Salomão que construiu esse templo, e ele é posterior a Davi. Então, quando... licença, professor. Então, quando essa passagem é lida e falada e repetida, se a gente for levar ao pé da letra, ao que deveria ser, então, alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, então deveríamos ir para Jerusalém, onde existia o tabernáculo. Né? E assim deveria ser explicada essa passagem, imagino eu, né, professor? Muito bem. Quer falar mais alguma coisa, Michel? Não, o professor ele explica bem. Eu consigo entender, por exemplo, o professor, tenho certeza que ele falaria sobre aplicar essa palavra num conceito aplicativo, né? Sim. Isso poderia ser falado, mas está bem claro mesmo, Rogério. Quer falar mais alguma coisa, professor? Essa questão de alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, no sentido aplicativo, poderia se fazer? Poderia, mas a minha alegria em estar na casa do Senhor não é de estar na casa do Senhor, é porque Deus está em mim, né? É porque Deus está em mim. Na verdade, essa alegria ela é constante porque Deus vive em mim, 24 horas por dia. Deus vela por minha vida mesmo quando eu estou dormindo. Agora, eu posso, alguém pode ir para a casa do Senhor triste.
Alguém pode ir para a casa do Senhor enlutado, alguém pode ir para a casa do Senhor com ódio de alguém e ali expressar uma religiosidade que de fato não existe no coração. E neste momento eu estou deixando de ser casa do Senhor no sentido de não cumprir a sua vontade. Professor, só para não perder aqui o pensamento também, nós temos que olhar para esses homens que falaram essas falas, nós temos que olhar para eles também com um certo olhar de justiça, né? Hoje está tudo mastigado na nossa mão, é muito fácil você ler um livro desse e você, em cima de uma fala, em cima de uma emoção, acabar tirando uma conclusão, né? Eu, por exemplo, eu consigo ver Davi aqui num momento seu de emoção, um momento seu de sua criança, porque a Escritura diz que, por mais que ele cometeu diversas falhas, mas ele também teve os seus motivos e momentos que ele saltava a ponto de as suas vergonhas se mostrarem, né? Então, eu olhando pelo olhar humano, eu consigo fazer a leitura desses textos e entender também que existe muita emoção humana aqui. Sim.